Bom, vamos lá. Vamos lá, meu irmão. Você quer 2 minutos para cada, é isso? É bem objetivo, tá? Que eu tô com a criança aqui. Ela deve Tá, dormir então daqui a vai. pouco. Deixa eu marcar o tempo aqui. Mas pode perguntar, pode ficar à vontade, pode começar. A live é sua. Não, não, começa você. Metro. Cronômetro online, ó. Eu vou virar aqui o cronômetro. Bam, 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 bam. Aí, tá o cronômetro aqui. Não, eu confio em você, fica tranquilo. Não tá isso. Bom, então tá. Então eu vou virar para mim. Mas pode marcar aí se você achar, tá? Não, a minha pergunta vai ser. Eu vou começar a perguntar uma pergunta simples, Vai lá. tá? Pois é, Wesley. Por que eu creio que Jesus é Deus? Né? Da mesma natureza, a essência que o Pai. O Pai é chamado na Bíblia, no Antigo Testamento, de o primeiro e o último. Né? A gente vê lá em Isaías 44, versículo 6, Isaías 48, versículo 12. E esse termo é também aplicado a Jesus, como primeiro e último. Eu já sei a resposta que você vai dar, mas eu queria interagir esse texto com você. Apocalipse 1, versículo 17. Apocalipse 1, versículo 8. Né? Jesus também ali é o primeiro e último. A pergunta é, como é que você lida com esse texto e por que negar que Jesus é o primeiro e o último, do mesmo sentido do profeta Isaías quando menciona a pessoa do Pai? Você tem mais Essa é a um pergunta. minuto. Não, pode continuar. Pode responder, pode responder. Não, vamos fazer certo. Você tem mais um minuto. É porque eu sou bem objetivo até na igreja para pregar, para perguntar. Entendeu? Eu coloquei 2 minutos para não ter um extenso muito, entendeu? Mas pode responder, essa é a pergunta. Bom, então eu parei aqui em 1 minuto e 20. Não, tranquilo. Você Bom, quer vamos desligar o lá microfone? então. Quer desligar meu microfone? Não, você que sabe. Não? Beleza. Beleza. Se atrapalhar, você me fala. Tá, só não interromper, tá tudo Não, bem. tranquilo. Bom, vamos lá. Você mesmo sabe. Ah, peraí, deixa eu contar o tempo aqui. Tranquilo. Você mesmo sabe que a resposta que a gente vai dar. O que vai mostrar pra gente a diferença entre primeiro e último de Jeová para primeiro e último de Jesus é o contexto, tá? O contexto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 17, lá fala assim, ó, vamos ler aqui, ó. Caí, quando o vi, caí como que morto aos seus pés. Então ele pôs a mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e da sepultura. Então você vê aqui que quando Jesus ele fala que ele é o primeiro e o último, ele fala sobre ressurreição. Até se você ler o texto de Coríntios mesmo, o texto de Apocalipse mesmo. Só que lá no 2, versículo 4, peraí. 8, versículo 8. Isso, 2:8. Aqui, ó. Ao anjo da congregação em Esmirna escreva, essas coisas diz o primeiro e o último, aquele que morreu e voltou a viver. Então você vê claramente aqui que Jesus ele é o primeiro e o último no sentido dos que morreram para obter a vida eterna com imortalidade, tá? Por que ele é o primeiro? Às vezes você pode pensar assim, eu tenho 40 segundos. Às vezes você pode pensar assim, mas ele não foi o primeiro a morrer e nem o último a ser ressuscitado, né? Então por que ele é o primeiro e o último? Porque ele é o primeiro a morrer para uma morte e o último a ser ressuscitado exclusivamente por Jeová. E os outros foram ressuscitados pelo próprio Cristo, porque Jeová deu a chave do Hades para ele. Então, agora, lá no texto lá de Isaías, Jeová é o primeiro e o último no sentido de primeiro e último mesmo. Ele não tem princípio, meio nem fim. Ele é de eternidade a eternidade. Pronto. Ó, vou até te mostrar aqui, ó. Não, tá tranquilo. Não. Show de bola, Wesley, show de bola. Vai lá, pode falar. Show de bola. Pois é, Wesley, assim, de forma respeitosa, né, o argumento do irmão, eu não vejo essa visão não. Por quê? Quando a Bíblia Apocalipse vai falar de Jesus, ele é o alfa e o ômega, ele está se identificando quem ele é. Igualmente o Pai.
Depois que ele vai completar aquele que foi morto e reviveu, é uma referência que ele está dando. O que foi morto e reviveu não está aplicando que Jesus é o primeiro e o último, no sentido de que ele morreu e ressuscitou para nunca mais morrer. Não é isso que o contexto, na minha opinião, minha visão que eu vejo desta forma. Quando o texto fala que ele é o primeiro, ele é o último, ele está se identificando igual o Pai, que ele é eterno, ele não teve princípio e também não teve fim. Entendeu? É isso, porque tudo tem o que eu posso dizer para você, tudo tem o sentido do texto, por exemplo. Porque lá em Colossenses, Filipenses, fala que Jesus é a parte da criação. Eu não lembro o texto que fala, que ele é o primogênito de toda a criação, lembrei agora. Lá não é colocado em que sentido ele é. Vocês afirmam dizer assim, não, Jesus ele é criado, está aqui escrito. Apocalipse também, já 1, versículo 7, vocês já aplicam diferente. Não, ele é o princípio e o filho é o primeiro e o último, porque ele foi morto e ressuscitou para nunca mais morrer. Então, o livro de Apocalipse, do capítulo 1, 17, o capítulo 2, eu não consigo enxergar dessa forma. Eu vejo Cristo identificando como o primeiro e o último, e depois ele faz uma referência de que ele foi morto e ressuscitou. É duas palavras separadas e não juntas ali. Esse é o ponto de vista que eu vejo em Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 e 18, e Apocalipse 2, versículo 1. Você tem 10 segundos. Acabou meu tempo? Tá, agora você pode perguntar. Beleza, vamos lá. O povo tá comentando aí. Vou começar o meu tempo aqui. Ó, primeiramente, eu queria saber no que você acredita, como é que é o seu nome mesmo? Rodrigo, você é unicista ou trinitário? Trinitário. Se identifica com trinitário, entendeu? Tá, você é trinitário, beleza. Tá bom, é uma pergunta, então eu vou começar aqui, tá? Uhum. Primeiramente, Apocalipse capítulo 1, versículo 8, o Alfa e o Ômega, ali é o Pai, não é o Filho. Então, ali é muito claro que provavelmente você não deve ter entendido o contexto aqui, tá? Porque o que é que ele quer de vir, o Todo-Poderoso aqui, é o mesmo do versículo 4, que fala o que é que ele quer de vir. Porque depois, se você analisar o versículo 5, apresenta Jesus. Ó. Então, no versículo 4 fala assim, ó, João, as 7 congregações que estão na província da Ásia, que vocês tenham bondade merecida da paz da parte daquele que é e que vem, da parte dos 7 Espíritos, vocês representam o Espírito Santo em sua totalidade, que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o governante dos reis da terra, aquele que nos ama e nos livrou dos nossos pecados, por meio do seu próprio sangue, e fez de nós um reino e sacerdotes para seu Deus e Pai. Olha só, Jesus aqui no versículo 6 fala que ele tem um Deus e Pai. Sim, a ele seja a glória e o poder para sempre, amém. Vejam, ele vem com as nuvens e todo olho verá, incluindo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra baterão no peito de pesar por causa dele. Sim, amém. Amém, terminou a frase. Terminou, amém, acabou. Tá? Aí começa, e pode perceber que toda hora o apóstolo João está falando em terceira pessoa. Agora, no versículo 8, é o próprio Jeová falando. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, ou Jeová. Deus, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Aquele que é, que era e que vem no versículo 4 é o Pai, não é Jesus, porque Jesus ele é apresentado no versículo 5. Então, você dizer que aqui em Apocalipse 1:8 se refere ao Filho, é uma inferência totalmente descabida. Não sei se você é da Assembleia de Deus ou da Pentecostal. Se você puder falar no seu tempo, a gente vai falar mais sobre isso. Acabou meu tempo. Wesley, eu só não entendi, é porque eu não fiz o discurso de Apocalipse 1:8 com você. Aí você falou que eu não entendi. Pode responder, eu não lembro que eu fiz esse discurso de Apocalipse 1:8. Você falou que ele é o Alfa e o Ômega. Não, é porque o primeiro e o último, a palavra alfa e ômega é o primeiro e o último. São a primeira letra do alfabeto grego e a última do alfabeto grego. Então eu tô aqui no primeiro e o último de Apocalipse 1:17, entendeu? Não, mas, bom, então tá. Porque a palavra, o primeiro no grego, só um minutinho, porque no grego a palavra A é alfa.
E no Sim, alfa e grego, ômega, sim. omega, né? É ômega, quer dizer, o primeiro e o último, entendeu? Não foi, Sim. eu não entrei em questão de Apocalipse capítulo 1:8, não. É porque o primeiro e o último no grego é alfa e ômega. Só botar É, essa mas ali colocação no aí. versículo 17 não tá alfa e ômega. Não, meu, é que alfa e ômega no grego é primeiro e o último. É a primeira letra do alfabeto grego e o último, a letra do alfabeto grego, tá entendendo? É a mesma coisa falar o primeiro e o derradeiro. Eu É só essa entendi o que você colocação. Não tô quis aqui querendo dizer. te vergonhar em nada, não, tá, irmão? Não, mas você Entendeu? É não porque eu não discuti, eu tá. não fiz o Mas discurso. a grande É, questão, não, meu amigo, você não tá me envergonhando pelo eu não fiz, seguinte. A palavra eu não fiz o ali. discurso. Não, a palavra ali. Faz o seu tempo, vai lá, vai. Vai. Não, é só para fazer Vai lá, aqui você a tem dois aprovação. minutos, vai lá. O meu discurso foi Apocalipse 1:17 18. Você for lá em Apocalipse 1:8, não é isso, entendeu? É Não, porque tudo a bem. É que primeiro e você falou último no alfa e ômega alfabeto grego é também. alfa e ômega. Tá bom, vai Tá, lá, o vai, sentido de vai alfa seu e ômega é isso tempo. aí. Tá, pois talvez você pode entrar lá em Apocalipse capítulo 1:8, que eu vou entrar também em Apocalipse capítulo 22 com você. 13. E o versículo, não 13 não, vou começar no versículo 12. Eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa eu sou alfa e ômega. Olha aqui, é o que eu te falei no início, que é o mesmo significado. O primeiro e o último. O princípio e o fim. Agora eu volto a perguntar para você, quem é esse alfa e ômega aqui? De Apocalipse 22:13. Pode Parou? responder. Pode responder. Eu sou tranquilo, pode responder. Beleza, eu vou comer o tempo aqui. Ó, primeiramente, vamos voltar lá em Apocalipse 1:17, tá? A palavra ali, primeiro e último, é protos, kai, eschatos. Não sei como é que fala isso, eschatos. Então, não são as mesmas palavras. Não é alfa e ômega ali. Alfa e ômega pode representar o primeiro e o último? Pode. Mas existem duas formas de falar primeiro e último. Não é à toa que em Apocalipse 22:13 fala primeiro e último e o alfa e o ômega. Então, você vê claramente que ali tem as duas terminologias. Novamente, respondendo aqui, Apocalipse capítulo 1, versículo 17, toda vez que Jesus aparece como o primeiro e o último, ele aparece como aquele que morreu e reviveu, aquele que foi criado diretamente por Deus e aquele que foi ressuscitado diretamente por Deus. Tanto aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e 18 fala isso, quanto em Apocalipse 2, versículo 8 também fala isso. Você falar que não tem nada a ver é uma inferência sua. O próprio contexto deixa claro que Jesus Cristo é o primeiro e último daquele que morreu e tornou-o a viver, ok? Então, essa é a primeira explicação. Agora vamos para Apocalipse capítulo 22, versículo 13. Esse aqui é o único texto que realmente fica um pouco complicado de saber quem é. Por quê? Porque todos os outros alfas e ômegas que tem em Apocalipse é claramente o Pai. Então nós podemos entender que aqui também é o Pai, tá? E aí o que você vai utilizar? Você vai utilizar o seguinte: você vai falar aqui para mim que Jesus ele retribui e tal. Mas aqui você tem que ver duas coisas. A Bíblia fala que o pai vai voltar, olha que interessante, junto com o filho. E a Bíblia fala também que o pai que retribui cada um as suas obras. E eu vou mostrar para você no meu tempo que eu vou ter próximo, porque meu tempo acabou. O Wesley, o Apocalipse 1:8. Não, nós discutimos foi Apocalipse 17, né? Isso, onde fala a palavra primeiro e último, deixa eu achar aqui. O melhor. Se passar meu tempo, não tem problema não. Eu discurso outra vez aqui. Só para mim ter uma noção aqui. Apocalipse 2:8. A palavra primeiro e o último, ela pode se referir também o alfa e o ômega, tá? Isso aí não pode ser descartado como no próprio Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Mas vamos lá. Apocalipse 22:13, por que eu creio que é Cristo? E concordo com você,
né? Eu até entrei no site, um TJ, eu esqueci o nome do camarada lá, que ele afirma o que você falou. É difícil você identificar o alfa e ômega de Apocalipse, capítulo 22. O que esse camarada falou que me chamou a atenção? Você vai buscar fontes, como você acabou de buscar, que a maioria das vezes a palavra o Todo-Poderoso, o alfa e ômega, é aplicada ao Pai. Só que eu vejo Cristo aqui porque os apóstolos do Novo Testamento, todos eles pregavam, ensinavam a esperar a vinda de Cristo e que Cristo daria o galardão aos seus servos. Então, quando o texto aqui vai falar, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar cada um segundo as suas obras, buscando todas as fontes dos evangelhos, dos ensinamentos paulinos, é Cristo que vai recompensar literalmente diante dos seus servos. Aí você pode, não, mas o Pai vai estar presente. O Pai pode estar presente. O Pai pode dar esse poder a ele, mas quem vai retribuir? E o próprio Jesus afirma isso nas suas cartas às igrejas, que eu posso provar na outra parte, porque eu acho que meu tempo está correndo. Não, Jesus. Tem 20 segundos. É Jesus que vai recompensar os seus servos, o seu galardão. Eu não marquei um texto aqui, que a gente marcou um debate hoje agora, né? Então não deu para ser um pouquinho difícil de lembrar algum texto, mas quando você vai falar, eu vou procurando aqui. Então, assim, todos os ensinamentos dos apóstolos foi esperar a volta de Cristo e que é ele que vai recompensar os seus servos. Seu tempo acabou, meu amigo. Acabou? Pode continuar, mas eu vou ainda continuar com esse assunto no próximo bloco. Sim, claro. Tá? Vamos lá, vamos continuar. Bom, por que Deixa eu contar meu tempo aqui. Como eu estava dizendo para você, o Apocalipse capítulo 22, versículo 13, ele não está numa ordem exata aqui para a gente saber exatamente quem que falou, não sei o quê, mas tudo dá a entender que aqui é o Pai novamente. Por quê? Justamente, primeiro, pela lógica, tá? Qual é a lógica? A lógica é, os três alfa e ômega que eu falei antes é o Pai. O quarto seria Jesus? Não seria. Segundo ponto, olha que interessante, quando você pega aqui, por exemplo, o professor universitário William Barclay escreveu sobre esse trecho da Bíblia. Pelo visto, os fatos não foram escritos segundo uma ordem. E é muito difícil ter certeza de quem está falando. Assim, pode-se concluir que o Alfa e o Ômega de Apocalipse 22:13 se refere à mesma pessoa que recebe esse título em outros textos de Apocalipse, Jeová Deus. Outra questão também de Apocalipse 22:13. Olha que interessante. Aqui, se você pegar, você falou do galardão, entendi. O Jesus realmente vai retribuir segundo as suas obras, isso está escrito mesmo. Só que a grande questão aqui é que, se você ler, por exemplo, o texto de... Peraí, deixa eu pegar o texto aqui de referência, só um minutinho. Fala que também, aqui, versículo 12, Romanos capítulo 2, versículo 6, tá falando de Deus, o Pai, tá? E ele retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então, Jeová também é descrito como aquele que vai retribuir segundo as suas obras. Outro ponto também, Rodrigo, né? Rodrigo, olha que interessante. Vamos fazer assim, meu tempo tá acabando aqui. Vai para você, porque... você não quer aumentar para 3 minutos? Senão não vai dar, mano. É muito pouco. Bota 3, pode botar mais um, então. Então vai, 3, vamos lá. Felizes os que lavam as suas vestes compridas para que tenham autoridade de ir às árvores da vida e para que entrem na cidade pelos portões dela. Lá fora estão os cães, os que praticam ocultismo, os que praticam imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras, todo aquele que ama e pratica mentira. Versículo 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para lhes dar testemunhos destas coisas em benefício das congregações. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a brilhante estrela da manhã. Então você vê aqui claramente, olha que interessante, que a fraseologia que acontece em Apocalipse capítulo 1, versículo 9, onde primeiro fala o Pai, depois fala João, apresentando-se como outra pessoa, acontece aqui. Jesus, ele se apresenta no versículo 16. Se ele fosse o alfa e o ômega do versículo 13... ele não precisaria se apresentar no versículo 16, era só ele continuar falando. Acabou meu tempo. Rapaz, eu queria que você continuasse falando aqui, que eu estou tentando achar um texto aqui,
Você tá com. É porque eu não tenho a internet aqui. Uma das cartas das igrejas fala que Jesus. O meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Se você puder digitar para mim aí, Wesley. Claro. Eu só tenho um celular aqui. E seu debate está bem, está respeitoso. É isso aí, pai. Esse é o bonito da jogada. Pai, eu tô tentando achar esse texto aqui, cara. Lucas 24, 46? Não, tá no livro de Apocalipse. Apocalipse 22. Não, é uma das cartas das igrejas, para que ele fala, eis que o meu galardão está comigo. O Augusto sabe, eu vi ele usando essa... O Augusto tá na live ainda? Eu vi ele usando isso aí em outra live outro dia. Ah, rapaz, é brincadeira. Deixa eu aqui eu pauso o tempo, vamos achar Apocalipse 2:23, o irmão colocou aqui, ó. Isso, 2:23, vai lá. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda a mente e corações. Eu vos darei a cada um segundo as suas obras. Aqui ninguém pode negar, que é Jesus está dizendo aqui. Eu sei que você concorda, entendeu? Sim, é o sim. próprio Jesus está dizendo aqui. Então, aí, voltando ao assunto, como aquele irmão lá da Testemunha de Jeová no site que eu li, eu achei interessante, porque ele afirmou, e quem é o estudante da Bíblia afirma também, que ali está difícil identificar quem é o alfa e o ômega ali. Aí, o que ele faz? Você tem que buscar fontes, né, para chegar, como você acabou de buscar fontes, que fala que a maioria é apontada ao Pai, mas aqui também me favorece, porque se ali não tem como definir quem é, porque olha o que o texto está dizendo assim, ó, eis que o galardão está comigo, né? Pronome possessivo, algo que pertence a ele, o galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. E aqui em Apocalipse, o próprio Jesus está dizendo, eu darei recompensa a cada um segundo as suas obras. Então, assim, eu não vejo muito problema ali de eu ficar agarrado em Apocalipse 1:8, que pode favorecer a vocês, mas lá Apocalipse 22, tá claro que pode se referir ao Pai, não vou negar isso aqui diante de você, mas também não pode negar também ao Filho. Eu tenho fontes também que me apoiam ser o Filho ali, porque no versículo 12 vai falar, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Tem mais minuto aí? Tem 1 minuto e meio. Pode falar. Você vê, um exemplo, a vinda de Jesus, né? Eu já conversei com alguns testemunhos de Jeová, até com o João Silva, já conversei com ele, o Roberto. O pai vai vir na glória junto com o seu filho. Ele provou um texto lá em Mateus. Então, mas quem vai estar em evidência é quem? O Cristo. É o Jesus. Por exemplo, lá em Tessalonicenses capítulo 4, tudo está no singular ali. Né? O mesmo Senhor, lá no singular. O mesmo Senhor descerá do céu, com voz de larido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Por que não está o plural ali, se é o Pai vai vir junto com ele? Eu harmonizo assim, porque quem vai estar em eminência na recompensa dos seus servos, na vinda dele de buscar os seus servos, é a pessoa bendita de Jesus Cristo. Como nós debatemos assim na última hora, eu posso provar aqui vários textos falando que os apóstolos sempre falaram da manifestação da vinda de Jesus. Mas eu não... Não, eu sei que você não nega isso, é um estudante da palavra. Então, assim, essas fontes que eu busco, Wesley, de forma respeitosa, como você busca também, que lá em Apocalipse eu defino Jesus ali como alfa e ômega, que é eterno igualmente o Pai. Beleza? Acabou? Não, acabou, eu vou deixar... Não, eu sou objetivo, pode continuar falando. Só vou deixar bem claro aqui, Wesley, 10h37, cara. Uma 10h45 eu termino, tá? Tá, beleza. Da minha filha, beleza? Vamos lá. Ó, primeiramente, eu respeito a tua opinião, você é uma pessoa muito respeitosa e eu gostei disso em você. Mas, desculpe, mas o que você está falando não tem sentido algum e eu vou explicar por quê. Primeira coisa, Jesus, ele retribui cada um segundo as suas obras? Sim. Jeová retribui segundo as suas obras? Sim. Ah, então Jesus é Jeová? Não. Por que não? Porque, ó, se você pegar, por exemplo, o texto de João, capítulo 5, versículo 22, diz assim, ó, o Pai ninguém a julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Isso significa que Jesus julga em nome de Jeová como seu representante. Então, a grande diferença entre Jeová e Jesus é que tudo que Jesus tem
se ele tem autoridade, se ele tem poder, se ele tem a grande administração em julgar, é tudo porque o Pai deu a ele. Agora, o Pai não recebe absolutamente nada de ninguém. Essa é a grande diferença entre Jeová e Jesus Cristo. Jesus, ele não pode ser eterno. Você pode querer duvidar dos textos, tá, Rodrigo? Mas Colossenses capítulo 1, versículo 15, infelizmente vocês querem, de toda forma, ressignificar a palavra protótocos, que é primeiro dado à luz. Jesus é o primeiro dado à luz de toda a criação. Se ali estivesse como um anjo, qualquer trinitário ia falar que aquele anjo é a primeira criação de Deus. Mas como é Jesus, vocês têm que ressignificar a palavra protótocos e não dizer que é primogênito, que é o primeiro dado à luz. Apocalipse 3,14 também diz o próprio Cristo falando que ele é o princípio da criação de Deus. A palavra ali é arquê. Arquê é princípio. Ele é o princípio da criação de Deus. Se ele é o princípio da criação de Deus, ele é o princípio, a primeira criação. Assim como está em Provérbios 8:22, que fala que tu me criou como primícia de suas obras mais antigas. Aquele texto se refere à sabedoria, mas evidentemente ao Cristo ali. Até teólogos que acreditam na Trindade deixam claro isso, e judeus messiânicos também deixam claro isso. E outro texto também é Miqueias 5:2, que fala, suas origens são dos tempos antigos. Então, Jesus teve origem. Então, não dá para você falar que ele não teve princípio, porque ele teve. O próprio Aristóteles, que era um grande pensador na época, ele disse que existia um tempo em que o Logos não existia. Então você vê claramente a Bíblia apontando para Jesus como o princípio da criação de Deus, como ele realmente é. Você falar que ele nunca existiu é uma inferência totalmente descabida de acordo com a palavra de Deus. Você tem que ressignificar as palavras para encaixar na doutrina da Trindade. Acabou meu tempo. Acabou seu tempo? Ah, beleza. Parabéns, seu argumento, Wesley. Assim, ainda vou pensar bem diferente, tá? Essa questão de protócolos aqui que a gente pode trabalhar. Porque essa palavra na cultura judaica, ela tem um sentido muito amplo. Não só, não só na questão do nascimento. Tem também com posições. A gente vê isso tanto no Antigo Testamento. Prova clara, exemplo. Davi foi chamado por Deus de meu primogênito. Davi, todos nós sabemos que ele não era o irmão mais velho, sim o mais novo de Jessé. Israel não foi a primeira nação a existir, mas foi chamado de primogênito. José tinha 2 filhos, Manassés e Efraim, né? E Efraim é chamado por José, por Deus, de meu primogênito, sendo que Manassés nasceu primeiro. Então, assim, e o texto aqui de Colossenses vai falar bem assim, ó, do capítulo, deixa eu ver aqui, 1, versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja o trono, seja a soberania, seja o principado e potestade. Tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas tenha primazia. Então eu analiso nesse texto aqui que Cristo ele é o primogênito de toda a criação, no sentido de ele ter a primazia. Entendeu? Vou dar um exemplo aqui. Aqui temos a referência aos direitos do Criador como dono, mestre, em contraste com os anjos ministrados que os gnósticos aconselhavam adorar. A imagem que o Paulo vai colocar, ele é a representação visível de Deus, visível, primogênito, longe de declarar que Cristo foi criado. Salienta que ele é o alvo de toda a criação, com o direito da primogenitura, herdeiro de todas as coisas. Então, assim, se nós fazermos uma análise dessa palavra protócos, em toda a Bíblia, ela não quer se referir apenas em criação, mas em posições, como eu provei em vários textos aqui do Antigo Testamento. Só não notei os capítulos aqui, porque o nosso debate foi em cima da hora. Você tem mais alguns minutos? Tem 40 segundos. 40 segundos? Uhum. Então, assim, esse é o meu ponto de vista. Eu quero deixar uma pergunta para você. Romanos 9, versículo 5, Paulo chama Jesus de Deus bendito. Uhum. O que você entende sobre aquele versículo 4 ali, versículo 5 ali? Paulo não está exaltando ali a pessoa de Jesus?
Não. como Deus bendito. Aí na próxima, no bloco, a gente vai trabalhar com esse texto lá, tá bom? Tá bom, vamos lá. Então, Mas pode continuar, sua vez. Primeiramente, toda a questão, comecei meu tempo, toda a questão de primogenitura que você disse aí, se refere, primeiro, Davi, ele foi o primogênito no sentido de rei, ok? Porque Saul foi um rei injusto. Israel foi a primeira nação de Deus. Existiam outras nações, mas ela foi a de Deus a primeira. Agora, esses exemplos que você deu realmente falam sobre destaques. Agora, quando você fala sobre pessoas que fazem parte de uma família, porque aqui, se você analisar, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é o primeiro dado à luz de toda a criação. O texto é muito explícito e claro, é de toda a criação, tá? Os trinitários, que nem você, dizem que primogênito significa primário, mais excelente, mais distinto. Assim, seria de entender que Cristo não faz parte da criação, mas que é o mais distinto, né? Em relação com os que foram criados. Se for assim, e se a doutrina da Trindade é verdadeira, Rodrigo, por que não se diz que o Pai e o Espírito Santo também são primogênitos de toda a criação? A Bíblia aplica essa expressão unicamente ao Filho. Segundo, o significado costumeiro de primogênito indica que Jesus é o mais velho da família dos filhos de Jeová. Antes de Colossenses capítulo 1, versículo 15, a expressão primogênito ocorre mais de 30 vezes na Bíblia. E em todos os casos em que é aplicado a criaturas viventes tem o mesmo significado. O primogênito faz parte do grupo. O primogênito de Israel é um dos filhos de Israel. O primogênito de Faraó é um da família de Faraó. Os primogênitos dos animais são eles próprios animais. Então, não tem como você dar outro sentido ao texto para entrar na sua doutrina. Desculpa. Outra questão aí. Não. Calma, não acabou meu tempo. Outra questão, o versículo 16, a sua Bíblia, desculpa, mas a sua Bíblia está errada a tradução. E é engraçado que a tua Bíblia, ela está errada a tradução e ela é contraditória nela mesma. E eu vou explicar por quê. Porque quando fala assim, pois nele foram criadas todas as coisas, não é nele. A palavra ali deveria ser por meio dele. Tanto que é assim que no mesmo versículo 16 na sua Bíblia, um pouco mais para baixo fala por meio dele. Então, eu não sei o que aconteceu lá com o tradutor da Almeida aí que você tá, que eu acho que ele esqueceu, entendeu? Então, aqui não tem esse negócio de nele foram criadas todas as coisas. Não existe isso, é por meio dele, tá? Eu tô com a peixita aqui, tá por meio dele. Meu tempo acabou. Já acabou? Rapaz, passar rápido, até 3 minutos, hein? Acabou. Você acabou confessando aí, Wesley, que primogenitura, né, provando na cultura judaica, também pode referir a lugar de destaque, como você acabou de falar aí. Por exemplo, Jacó e Esaú. Quem era o mais velho ali? Era o Jacó, era o Esaú. Mas antes de nascer, Deus já falou que o menor seria maior do que o maior, no caso de Jacó com Esaú. Então, você vê que primogenitura nas escrituras, ela não deixa sombra nem dúvida. Eu não discordo que ela é nascer primeiro, como um filho que literalmente na carne nasceu primeiro. Mas também tem a ver com posições. Como nós lemos nas culturas judaicas aqui que eu apresentei no Antigo Testamento, e Jesus eu não posso aplicar, eu não consigo enxergar que Jesus é um ser criado. É um ser criado. Porque o próprio Miqueias profetizou sobre o nascimento de Jesus, que a origem dele é eterna. Então, como lá em Apocalipse... Miqueias fala que vamos lá, a gente pode meditar em Miqueias lá, vamos lá? Acho que é Miqueias capítulo... Continua. Tem Miqueias escrito aqui, vou achar aqui. Tá, vai lá. Vai ficar contra a minha palavra. Não, desculpa, eu sei, é Miqueias 5:2, mas vai lá. Deixa eu ver aqui. Então, assim, como Apocalipse capítulo 22, eu também chego a ler, buscando as fontes, como você busca,
que Jesus é o alfa e o ômega ali, porque no versículo 12 ele que está falando que ele vai recompensar os seus servos segundo as suas obras. Então eu não posso, de uma forma alguma, achar que Jesus foi criado. Ali o primogênito da criação tem um sentido de preeminência. Por exemplo, Jesus ele é o primogênito dos mortos, mas ele foi o primeiro a morrer? No sentido literal, natural, não. Várias mortes aconteceram antes. Mas qual o sentido dele ser o primogênito dentre os mortos? Porque ele foi o único a ressuscitar, para não morrer nunca mais. Isso aí a gente aplica esse lado. É igual você falou, não, Jesus é o primeiro e o último ali porque ele foi morto e ressuscitou, como você aplicou logo no início da sua fala, o livro de Apocalipse. E Filipenses aqui, vocês não aplicam isso. Eu aplico Filipenses ali, a maioria dos trinitários aplicam ali, que Jesus ele é o primogênito da criação no sentido de preeminência. E a palavra preeminência aparece ali no texto. Entendeu? Eu tenho mais alguns minutos? Tem, pode falar. Rapaz, a hora corre demais, rapaz. Não, pai, agora eu devolvo a palavra para você. Pode continuar tranquilo. Pode pegar esse tempo aí, pode perguntar. Tá bom? Rodrigo, vamos lá, Rodrigo. Vai, Rodrigo, olha. Rodrigo, vamos lá. Se tivesse só Colossenses 1,15, que já é muito explícito e claro que Jesus ele foi criado, tudo bem, mas não tem. Tem também Apocalipse 3,14, que ele é o princípio da criação de Deus. Não tem como você fugir desse texto. Ele é o princípio da criação de Deus. Não adianta você querer falar que ele é o soberano. A palavra ali era que? É princípio. A outra questão, você falou uma frase aqui, Rodrigo, é isso que eu falo. Você não tem culpa até, Rodrigo, porque, infelizmente, as pessoas que traduziram a Bíblia, elas tinham um viés trinitário, e elas traduziram de uma forma porca a Bíblia, de uma forma grotesca, e dá essas falas que você fez, que é totalmente contraditória, tá? Qual que é a fala? Você falou que a origem de Jesus é na eternidade. Rodrigo, olha para mim aqui, para de mexer na Bíblia aí. Olha aqui para mim. Pode falar. Rodrigo, presta atenção, Rodrigo. Se ele tem origem, ele não pode ser eterno. Se ele é eterno, ele não pode ter origem. Não tem como alguém ter origem na eternidade. Não existe, Rodrigo. Isso é algo totalmente, vamos dizer assim, totalmente o contrário. Entendeu? É que nem água e vinho. Você falar que ele teve origem na eternidade é um absurdo, tá? Não é à toa que Bíblias que têm um pouco mais de consideração pelo texto sabem disso e não traduzem Miqueias 5:2 como ele vem cujas origens são desde a eternidade, porque é um absurdo você traduzir esse texto dessa forma, tá? Por exemplo, tem as Bíblias que são têm um pouco mais de respeito, fala assim, ó, suas origens são dos tempos antigos. Entende? A palavra aqui pode ser traduzida como tempos remotos, tempos antigos, ok? E não como a eternidade. É um absurdo. Se ele tem origem, ele não pode ser eterno. É a mesma coisa de falar assim, ele nasceu na eternidade. Rapaz, chega a dar até chilique quando eu ouço essas baboseiras. É a mesma coisa do gerado na eternidade. Cara, você não percebe que isso é algo totalmente descabido. Sabe, se você usar isso, assim, do fundo do meu coração, você precisa... a Bíblia fala em Romanos 12:1 que nós temos que estudar a Bíblia com lógicos. A palavra lógicos no grego é a palavra que dá origem de lógica. Nós temos que usar a lógica para estudar a Bíblia. Aí, você vem falar que a origem dele é da eternidade? Não dá, meu irmão. Entendeu? Pensa nisso. Meu tempo acabou. Só um ponto aqui, olha só. Olha só, se a gente raciocinar, perdão a palavra, acho que eu errei. Raciocinar de acordo com o que você está falando aí, é porque os textos bíblicos, tudo tem um sentido apontando para um propósito. Por exemplo, quando fala que Deus é o primeiro e o último, eu posso interpretar que também ele foi o primeiro a ser criado? Tem a palavra criado no texto? Não, primeiro. Então, olha o problema que pode arrumar. Eu sou alfa e ômega. Alfa,
primeira letra do alfabeto grego e ômega é a última. Então, é a mesma coisa dizer que Deus tem primeiro, ele tem princípio e também tem um fim. Então, assim, é um problema a gente querer interpretar uns textos isolados. Tudo tem um propósito. Agora, você falou que em Colossenses capítulo 1, versículo 15, estou com a Bíblia grega aqui. Lá fala assim, porque... Deixa eu ver ele aqui, versículo 15. Você falou que a tradução está errada. A sua também não tá outras coisas, não. Olha só. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque em ele foram criadas as coisas todas. Em os céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, tá? Só para deixar, o texto original é esse aí. Beleza? Não fala nem por meio e também não fala algumas coisas ou outras coisas, como a tradução Novo Mundo traduzem. Acho que é assim que traduzem, né? Outras coisas, né? A tradução no Novo Mundo. Então, tipo assim, quando você fala assim, pô, Rodrigo, Deus teve origem, ele não pode ser eterno. Tá, aí eu aplico ao Pai. O Pai teve começo e ele tem um fim, ele é o princípio e fim. Se eu basear... Não, é que você está querendo puxar para o seu lado aí. Se eu querer interpretar também, da forma que você está interpretando a pessoa de Jesus, por causa da origem lá em Miqueias, Deus também ele teve um começo, ele também teve o fim. Com todo respeito, meu querido, assim, de forma respeitosa, é um absurdo também para mim. Entendeu? Mas antes aqui, alguém mandou um negocinho pro meu... Acho que é o Atafona, né? Manda um abraço para ele. O Atafona sempre tá na apologética do meu professor Elton. Manda um abraço se estiver na live aí. Acabou meus minutos? Não, você tem mais 40 segundos. Tá. Romanos 9, versículo 5. Paulo chama Jesus ali de Deus bendito, na sua visão? Não. Bom, Por posso quê? começar? Pode começar. Por quê? Isso aí. Vamos lá. Antes da gente começar, você trouxe comparações totalmente infundadas. Por quê? Porque a própria Bíblia, em Salmos 92, fala que Deus é de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, a Bíblia deixa claro que Jeová não tem princípio. Quando ele fala, eu sou o primeiro e o último, ele está fazendo ênfase como que ele é o grande, o originador de tudo. Agora, quando fala de Jesus, envolve a palavra criação no meio. Envolve a palavra origem. Quando fala em Apocalipse 3,14, que até agora você não mencionou esse texto, você está fugindo dele, fala assim, ele é o princípio da criação de Deus, ele é princípio da criação. Colossenses 1,15, primogênito de toda a criação. Provérbios 8,22, o Senhor me criou, ou Jeová me criou como princípio das suas obras. E Miqueias 5,2, que fala que ele tem origem dos tempos antigos. Sabe uma Bíblia que traduz certo, Rodrigo? A Almeida Revista Corrigida. Olha só, a Almeidinha mais famosa, ó, fala aqui, ó. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será senhor em Israel, e cujas origens são dos tempos antigos. Aí, ó. Tá vendo? Dos tempos antigos. Não tem nada de origem da eternidade. Então, essa tradução desculpa, mas é uma tradução totalmente infundada e ridícula. Sobre Colossenses 1,15, quando a gente tem dúvida, você pegou uma Bíblia em grego aí, quando a gente tem dúvida sobre um texto, a gente tem que ver o que fala de forma geral. Eu não falei sobre as outras coisas, isso aí é um assunto que a gente pode falar em outro ponto, tá? Mas a grande questão é que não tem como falar que nele foram criadas, como está na maioria das Bíblias. Por quê? Por quê? Porque quando você fala porque nele foram criadas todas as coisas, é como se você estivesse falando que eu construí a casa no pedreiro. Eu construí a casa em Jesus. Não é impossível. Jesus, as coisas não estão criadas nele, em cima das suas costas. Então essa tradução está errada. Não é à toa que, como você mesmo leu na sua tradução, no próprio versículo, na parte 2 do versículo, fala por meio dele. Então, no começo fala, e nele foram criadas, aí depois você continua lendo um pouquinho, e por meio dele foram criadas. Então, ali é por meio dele, tá? Não é nele, ok? Então, nesse assunto ficou muito claro, muito evidente, Jesus, ele teve um princípio. Sobre Romanos 9,5, novamente, são textos que são mal traduzidos. E eu vou mostrar isso para você, mas está acabando meu tempo, vou deixar para a próxima. Vai lá. É engraçado, você gesticula assim, ó. É o meu jeito, eu sou... Não, sei. Não, que isso. Eu reprovei na prova de trânsito por causa disso aí. Gesticula na igreja, na fazer a prova de trânsito, acabei reprovando lá, mas os caras eu já passei.
Pois é, eu quero fazer aqui uma comparação aqui, deixa eu colocar do tempo aqui, Filipenses. Então, a sua visão, responde rápido, tá? A sua visão de Colossenses é o quê? Outras coisas ou algumas coisas? Como assim, na sua visão? Para mim isso Pode não vai responder rapidinho. modificar. Não, mas eu quero que você responda, se for preciso. Não, mas você vai chutar espantalho. Para mim a questão é Jesus ser a primeira criação. Tá, beleza. Aqui na tradução Novo Mundo, capítulo de Colossenses 1,16, diz assim, porque mediante ele foram criadas todas, aí tem aqui um colchete, né, num lado, outras coisas nos céus e na terra. Então, aqui prova que Jesus não criou tudo. Ele criou algumas coisas. É meio complicado, porque na sua própria tradução do Evangelho de São João, capítulo 1, e em na tradução, qualquer outra Bíblia, lá fala assim que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então, assim, tem que definir, porque você falou que você quis reprovar uma tradução nossa. Tá, você reprovou uma tradução Almeida, em algumas colocações. Aqui você também precisa trabalhar. Qual é? Porque na tradução Novo Mundo, Evangelho de São João, capítulo 1, lá também fala que todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Deixa eu só confirmar aqui se é isso mesmo, para não ser desonesto aqui. Isso, todas as coisas vieram à existência por intermédio dele. Evangelho de São João 1 fala aqui, todas as coisas. Lá em Colossenses, outras coisas. Aí, tipo assim, pegar uma tradução nossa, eu sei que muitos evangélicos atacam a tradução Novo Mundo, eu também tenho um senso crítico, mas quando você começa a estudar o grego, né, a gente conversa sempre com o João Silva lá, que é um testemunho de Jeová, a gente vê que a gente consegue ler como é que fala? Traduções, seja ela qual for, mas ir para o grego. Porque a Bíblia foi escrita em grego, não foi escrita em português, para nós poder chegar a uma conclusão de que o grego está dizendo sobre aquele autor ter escrito algo diferente. Então, assim, eu não vejo Jesus como um ser criado, porque ele é o criador de todas as coisas. Lá em Apocalipse, você falou que é o primogênito de toda a criação. Não, o princípio da criação de Deus. O princípio da criação. Talvez eu não prestei atenção na hora que você fez a pergunta, mas desde o início da live, nossa conversa aqui, eu estou tocando assunto de protócolos, que fala da criação dele. Tudo eu estou falando no sentido da palavra de Jesus ser criado. Eu não fugi da sua pergunta. Tá, querido? Wesley, 11 horas, Wesley. Faz a sua última pergunta que eu vou fazer a minha, tá? Tá, vamos lá. Olha como que você... O neném já tá chorando aqui. Desculpa, Rodrigo, mas como que você não tem coerência no que você fala, com todo respeito. Não nada contra a sua pessoa, tá? Não. Ó, primeira coisa. Você primeiro fala que todas as coisas foram criadas por intermédio de Jesus. Jesus, ele é o intermediador da criação, ele não é o criador, tá? Intermediador representa alguém que foi usado por Deus para criar. Eu vi um vídeo seu hoje falando sobre isso e eu vou provar que você tá errado aqui nessa resposta. Vou te provar também o contrário. Vai. Olha só. Primeira coisa, por que lá em Hebreus, capítulo 1, versículo... Colossenses 1,15, 16, na nossa Bíblia, tradução do Novo Mundo, fala outras coisas, em João 1,1 não fala, João 1,2 tal, não fala. Peraí que tem um negócio para apertar aqui, senão a live cai. Peraí, dá uma pausa no meu tempo aqui, que eu tenho que fazer um negocinho de arrastar o bloquinho aqui, senão minha live cai. Ó, eu vou explicar para você. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 15, lá tá falando de uma ordem de criação. Então, ó, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, ele foi o primogênito, ele foi o primeiro criado. Pois por meio dele foram criadas todas as outras coisas. Por que a tradução Novo Mundo traduz dessa forma? Porque ele foi a primeira criação e depois, por meio dele, foram criadas todas as outras coisas. Por que aqui, em João capítulo 1, versículo 1 ao 3, não fala outras, fala que tudo foi criado por intermédio dele? Porque já coloca Jesus como existindo ali com Jeová. Então não está falando da criação, está falando assim, ó, no princípio era o Logos, o Verbo, a Palavra. E a Palavra estava com Deus. Então Jesus já estava ali com Deus. E a Palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas vieram a existir por meio dele.
Então ele já estava ali, não tinha por que falar todas as outras coisas nesse texto. Agora, o interessante é que você fez um vídeo falando que se ele é o intermediador, ele é o criador. Você sempre se embananou todo lá, que desculpa, não tem nada a ver. Eu vou fazer uma pergunta para você, Rodrigo, que é o seguinte, ó, aqui em Hebreus, capítulo, abre para mim aí, Hebreus capítulo 1, versículo 1, fala o seguinte, ó, há muito tempo, Deus falou aos nossos antepassados por meio dos profetas, em muitas ocasiões e de muitos modos. Eu quero te perguntar aqui, ô Rodrigo, os profetas são a própria... tem os seus próprios pensamentos e é o próprio Jeová ali? Responde pra gente. Eu libera seu microfone. Não, são instrumento dele. São instrumentos dele. Dá na mão dele. Deus usa os profetas. Deus falou através dos profetas. Tá. Beleza. Beleza. Aí fala assim no versículo 2, ó. Agora, no fim desses dias, ele nos falou por meio de um filho. E agora, Rodrigo? Posso responder? Pode. Lá, eu não nego que em Hebreus capítulo 1, que a palavra meio ali, o texto já fala, por intermédio dos profetas Deus falou aos nossos pais e agora falou através do nosso filho. Está escrito lá, por meio lá. Lá em João, Wesley, no capítulo 1, quando o texto fala bem assim, o diautu, você sabe o que significa essa palavra di no grego? Di é através de, por intermédio de. É a mesma palavra usada aqui em Hebreus. Então, mas sim, olha o que tá. Mas quem tá botando a mão na criação ali é Jesus. Muito. Posso falar? Não pode continuar. Olha aí como que você se contradiz. Ó, olha só. Presta atenção. Eu não terminei o texto. Por isso não, que eu também não. Eu também não. Agora, no fim desses dias, ele nos falou por meio de um filho a quem designou ele de todas as coisas e por meio de quem fez o mundo. Agora eu pergunto para você, ô Rodrigo, de acordo com o contexto geral, Jesus é o criador ou é um instrumento da mão de Jeová para criar? Eu fico... Não, criador pra mim, sabe por quê, Wesley? Você mas não. Agora, Rodrigo? Pera aí, Wesley, pra eu responder. Por quê? Então faz o seguinte, agora, pra eu não ficar te interrompendo, fala aí, vai lá. Não. Qual é a resposta que eu posso te dar mediante esses dois textos que você acabou de colocar? Ali depende mais da minha tese dizer o quê? Que o pai e o filho faz parte da criação. Se eles fazem parte da criação, ele é o criador. Tanto o pai e o filho. Por exemplo, Gênesis capítulo 1, versículo 1 fala o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra. Ali não tem por intermédio de alguém. Deus ali é quem está criando ali? Em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Não, pode responder. Não, pode falar. Não pode, não quer responder? Se me interfere, eu respondo. Não, é uma pergunta aleatória que eu estou fazendo para você. Ali para mim ali para mim não tem problema nenhum essa palavra por intermédio de Jesus que desqualifica Jesus como criador. Para mim é uma montagem filosófica que vocês fazem, dizer assim, com todo respeito, sem atacar pelo amor de Deus, em dizer que, poxa, Jesus foi usado pelo Pai para a criação e desqualifica Jesus como criador. E tem uma coisa, lá no Evangelho, se você continuar no capítulo 1 mais à frente, olha que interessante que vai dizer, que a luz estava no mundo por quem todas as coisas vieram à existência, por meio dele. Então essa palavra intermediário, no caso ali de João capítulo 1 e no Hebreus capítulo 1, não desqualifica a pessoa de Jesus como criador, porque ele está criando juntamente com o Pai. Pode continuar, pode... Bom, então, de acordo com a tua premissa, ó, eu estou usando a tua premissa. Eu estou usando a Bíblia, né? Não, da Bíblia não. Não, estou com a Bíblia. Eu te perguntei Gênesis, você não respondeu. Vou responder agora. De acordo com a tua premissa, o intermediador, a palavra diá, não invalida Jesus como sendo o criador. Então, de acordo com a tua premissa, o autor da mensagem que os profetas passaram também é dos profetas. Olha que interessante. Olha aí. Então, os profetas, quando eles falavam por meio ou por intermédio de Jeová,
né? Quer dizer, Jeová falava por intermédio dos profetas, então o autor das mensagens eram os profetas, porque ele transmitia a mensagem, então ele faz parte da mensagem, então ele é o criador da mensagem, de acordo com a tua visão. Olha como que são dois pesos e duas medidas, tá? Quando fala dos profetas, você fala que eles são instrumentos na mão de Deus. Quando fala sobre Jesus, não, isso não invalida, não sei o quê. Lá no princípio, fala, no princípio Deus criou. Perfeito! Ali é o Pai. É obviamente o Pai, não é o Filho e o Espírito Santo, até porque não existe trindade no Antigo Testamento. E outra coisa, olha que interessante, o próprio texto que você estava usando para tentar refutar a minha argumentação, refuta você. Ó, porque aqui fala assim, ó, no princípio, Rodrigo, lá em João capítulo 1, versículo 1, fala, no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. Então, olha que interessante. No princípio, Jesus era Deus ou era a palavra com que Deus, que ele estava com Deus? Vamos lá, vamos por parte ali. Você acabou de afirmar, Gênesis capítulo 1, versículo 1, que somente o Pai criou. Cadê o Filho ali, que foi por intermédio dele? Meu Deus do céu, o Criador é o Pai. Jesus é a ferramenta. É muito claro. Jesus é, amigo, leia novamente. Eu vou dar mais uma oportunidade. Leia novamente Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Wesley, essa jogada aí não vai bater comigo não, de forma respeitosa. Olha só. Não vai bater porque não tem sentido. É que eu tô falando, o fato de Jesus ser... o texto grego fala que todas as coisas vieram a existir por meio dele. Ali está claro que se torna Jesus também o Criador. Porque você acabou de falar que Gênesis 1 é o Pai que é o Criador. Não, o texto fala bem assim. Ali está um verbo de ação. Criou Deus os céus e a terra. Aí quando chega João capítulo 1, você faz uma montagem. Não, o Pai não criou não. Ele usou Jesus para criar. Isso para mim, com toda assim, humildade do coração, com tua mão no debate de uma forma respeitosa, não consigo encaixar isso. Não dá para encaixar nem nas escrituras isso. Não tem como. Jesus... Travou? Alguém tá falando que travou aí? Travou a minha fala? Não, eu tô ouvindo, não sei se o travou pessoal... minha fala? Não? Porque alguém colocou... a Clarice colocou travou aí. Então, tipo assim, não tem como você pegar Gênesis capítulo 1, versículo 1. Ah, não. O Pai, ela fala que o Deus criou. É um verbo ação, criou. Deus criou o quê? Os céus e a terra. Quem cria, cria alguma coisa. Aí chega João capítulo 1, o texto fala que todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Aí ali Jesus está sendo um instrumento dele ali. Ali, no caso ali, o sujeito da oração ali, toda de João capítulo 1 ali, no processo da criação, como eu falei no vídeo, se você chegou a ouvir essa frase que eu falei, Jesus é o sujeito da oração ali. Então não tem como desqualificar a pessoa de Jesus no capítulo 1 de querer ao Criador. Você tá entendendo, Wesley? A minha forma de pensar de acordo com o estudo bíblico que eu faço. Agora, é lógico, você vai desqualificar aquilo que eu falo, porque o seu argumento nunca vai bater comigo, nem meu argumento vai bater com você. Mas o que, graças a Deus, está valendo aqui é o respeito entre eu e você aqui nessa live. Mas pode falar, Wesley, pode falar. Uhum. Vamos lá. Assim, pode ser a última, Wesley? Pode. Vamos lá. Primeiramente... Você pode dar suas considerações do minha. Primeiramente, você, infelizmente, não consegue entender o que é um intermediário da criação. Tá? Jesus, ele nunca, em hipótese alguma, nenhum texto na Bíblia ele é chamado de criador. Nenhum texto. Ele sempre é o meio de criação. Tá? Da mesma forma que você deu o exemplo dos profetas, só que como o trinitário é sempre assim, Rodrigo, com todo respeito, o trinitário é sempre assim. Vocês sempre utilizam de dois pesos e duas medidas, sempre. Por meio dos apóstolos, por meio dos profetas, Deus falou. Não, os profetas foram a ferramenta na mão de Deus para transmitir sua mensagem. Quando é o filho, não, o filho faz parte da criação. Meu amigo, ou você concorda com uma coisa e discorda de outra, ou você não. Você tem que escolher o que você tem que concordar. Ok? Segundo ponto. Não, peraí. Segundo ponto.
No princípio, Deus criou. Perfeito. Deus é o criador. Deus é o criador. O que o criador faz? Ele fornece tudo. Ele fornece o poder, ele fornece a arquitetura, o projeto, tudo, e vai lá o mestre de obras e põe em prática a criação. É muito simples. Jesus, ele é o executor da obra de Jeová. Entendeu? Só que ele não é o criador. Criar, quem cria é Jeová. É muito simples, é muito claro. Vou dar um exemplo para você. Ó. O rei, que é Jeová, decreta algo que deve ser feito. O emissário Jesus recebe o poder e autoridade do rei para realizar a tarefa. Mas quem decretou? É Jeová. Então o decreto foi dado por Jeová. Ele é o decretor. Entendeu? Mas, olha só. Vai lá. Você acaba de sempre falar bem assim. Aonde está na Bíblia que Jesus é chamado de criador? Cara, aonde está na Bíblia essa construção sua em falar que Deus ele montou as coisas, desenhou as coisas e Jesus foi lá e fez? João capítulo 1, versículo 3, Hebreus capítulo 1, versículo 2, Provérbios capítulo 8, versículo 30. Tem uma coisa. Wesley, com todo respeito, o que é o verbo de criação? Ô meu amado, o que é verbo em grego? A palavra intermediação ou a palavra através, Rodrigo? O que é através de? Não, Rodrigo, não tem um problema se eu falar para você o seguinte, que eu vou escrever uma carta através do Rodrigo. A carta é minha ou é sua? Não, assim, é sua, beleza, mas então, o problema não é isso aí, não tá pegando a palavra. Não, o problema não é que Jesus é foi intermediário da criação ali. O problema é que vocês querem pegar essa construção e desqualificar a pessoa de Jesus como criador. Aí eu te pergunto, ele não o que é verbo? Se ele fosse criador, ele ia ser chamado de criador. Tá, mas o que é verbo no grego? Logos. Não. O que significa a palavra verbo no grego? Palavra, que dá o logos. sentido? Não, o verbo quer dizer uma ação, alguém que pratica uma ação. Exato, então, ele executa. Gênesis capítulo 1, você não respondeu. Gênesis capítulo 1, versículo 1, lá fala, Deus criou. Ali está colocando Deus no sentido de uma ação. Ele próprio criou. Então, Isso! E cadê Jesus ali por sendo intermediário? Meu amado, presta atenção. O versículo, João, vou repetir pela última vez. Não, Wesley, não sustenta essa doutrina unitarista ali. Versículo 1. Ali está a trindade, Wesley. Não tem trindade aqui, filho. Não, mas se Jesus faz parte da criação, Gênesis 1, versículo 1, você tem que incluir ele. Tá, então vamos lá. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. Jesus era Deus ou era a palavra, Rodrigo? A palavra era Deus, o grego apoia, a palavra era Deus, Jesus é Deus igualmente ao Pai. Esse é o sentido. Peraí, vamos lá. Pra você, quantos deuses existem? Não, peraí, Wesley, olha só. Só não, explicar a minha forma de pensar, João. Não, eu vou. Quantos deuses existem? Um só. Um só, tá. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra, eu vou ler na tua versão. E a palavra fica era à vontade, Deus. pode Quantos ler. deuses tem aqui? Oi? Quantos deuses tem em João 1? Se você fazer uma pergunta dessa na ponta do texto ali, dá para entender que seja dois. Dá para entender. Mas nós temos ali dois sujeitos. O que eu tento ler João capítulo 1 para você, que os testemunhos de Jeová não conseguem entender, o que João está querendo dizer ali no capítulo 1? O que João está querendo falar da pessoa bendita de Jesus Cristo? Que ele não era apenas humano, que ele não era apenas um menino que nasceu na manjedoura, que morreu na cruz, que se fez escravo, que sujeitou a lei, como Gálatas capítulo fala. O propósito de João capítulo 1 ali, Wesley, é provar que Jesus também é Deus igualmente ao Pai. Igualmente? Nós trintaríamos, talvez você não pode entender, nós não defendemos dois deuses. Não, mas é união composta. João 1, então. Não, é união composta. Mas tanto o pai, o filho... No princípio... Peraí. Peraí. O pai, o filho... Você quer seu tempo? Você quer seu tempo? Não, eu vou terminar, eu tenho que terminar agora, porque eu vou colocar... Não, é porque é o seguinte, vou te ouvir também. Eu estava respeitando a questão de tempo. Então, pode falar. Eu estava respeitando. Você mesmo confessou que o texto deixa claro que existem dois deuses aqui. Não, Deus, não falei Deus, não. Não, você falou que existe dois, que dá para entender que existe dois. Tá aqui, no princípio era a palavra,
E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então, quantos deuses tem em João capítulo 1, versículo 1? Pois é, porque olha só, eu conheço a interpretação de vocês desse capítulo aí. Essa jogada Não é a interpretação porque nossa, eu tô querendo, tá escrito no não, texto. mas o propósito de João aqui, Wesley, é isso que os TJ não conseguem entender. É que mostrar que Jesus não é apenas um menino que nasceu na manjedoura, que se tornou escravo, que se tornou humano, que se tornou servo. O texto de João capítulo 1 quer mostrar que Jesus também possui a mesma natureza que o Pai. Eu defendo que são dois sujeitos diferentes ali. O Pai e o Filho. O Filho não é o Pai. E o Filho também não é o Pai. Só que ambas que nós defendemos possuem a mesma divindade, a mesma natureza. Eu concordo que ele Você tem sabe a que mesma, olha, que lá ele em tem a Hebreus mesma capítulo... natureza. Não, então, isso aí, esse é o meu ponto de vista. Ó, Agora, vocês vão... Agora só você tá falando. Dá um tempo aí. Não, Pera aí. tranquilo. Eu só quero finalizar, tá? Tá, então deixa eu falar. Ó, Minha primeira filha- coisa. minha filhinha não Nenhuma dorme. testemunha de Jeová nega que Jesus, ele é um ser divino. Nenhuma testemunha de Jeová nega isso. Nenhuma testemunha de Jeová nega que ele é uma criatura espiritual poderosa que existia antes no céu de vir à terra. Que é exatamente isso que João está querendo passar. No princípio era a palavra e a palavra estava com Deus. E a palavra então, era? Jesus era... Peraí, Rodrigo. Respeita. Você pediu respeito, tenha respeito. No princípio era a palavra, e a palavra estava prostonteon. Ele estava na presença de Deus, com Deus. E a terceira sentença é muito discutida, amplamente discutida. Aqui não tem a presença do artigo definido para Jesus, como logo sendo Deus. Então aqui a melhor tradução é, e a palavra era divina. Tá? Eu tenho dicionários aqui, que eu não vou mostrar, mas eu tenho dicionários, eu tenho... também livros de gramática falando que a terceira sentença seria a palavra era divina. Está falando da natureza de Jesus e não sobre a sua identidade. Então Jesus era um ser divino que estava com Deus. E aí, olha que interessante, podia muito bem falar, ele estava no princípio com Deus, versículo 2, todas as coisas vieram a existir por ele, pronto. E não é à toa que tem algumas bíblias que traduzem por ele, mas não é por ele, é por meio dele. Se é por meio dele, ele não é o criador, ele é o meio de criação, ele é a ferramenta de Deus. Você aceita que as pessoas são ferramentas quando são apóstolos, quando são profetas, quando é Jesus, você fala que ele é o criador. Desculpe, você está errado. Não, eu quero... Tá, posso finalizar o último texto que eu vou deixar para você, porque só você deixou o texto para mim, eu vou deixar um texto para você. João capítulo 1, versículo 18. Não. Nenhum homem jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está ao lado do Pai é quem o revelou. Aqui chama Jesus de Theos monogenese. Explica para mim aí. Vai lá. Tá, mas antes, deixa eu trabalhar primeiro aqui, porque ficou mal entendido aqui. Você coloca uma posição como eu ficar mal diante de quem está na live ali. João capítulo 1, versículo 1, tá? Eu não sou uniteísta. São dois sujeitos diferentes ali. Mas eu tô com a Bíblia grega aqui. Olha, essa Bíblia grega aqui, se alguém lá pode qualquer dúvida. O grego, vou traduzir o grego em português, diz assim: em o princípio era o verbo, e o verbo estava junto a Deus. Tá errado essa Bíblia grega aí. É o grego. E Deus... Tá errado. Tá errado. Faltou o artigo definido aí. Tá, e Deus... era o verbo. Mas aí eu te pergunto, olha só, aí fica feio, sabe por quê? O que te satisfaz, a tradução é aprovada. E o que não te satisfaz, a tradução não vai ser aprovada. Eu tô com a Bíblia grega aqui, meu filho. Tá a maioria dos teólogos usa a palavra grega aqui. Tá errado. Beleza, então você que define a tradução, Wesley. Não sou eu. Pera aí, então, já que você tá... Eu tô também, eu vou pegar uma Bíblia em grego aqui, pera aí. Vou até virar a tela aqui, que eu também tenho. Qual é o seu problema de... Tá, qual é o seu problema aqui? Interlinear. Qual é o seu problema ali? E meu também é, interlinear também. O meu também em princípio era a palavra. E a palavra estava junto a o Deus. Tonteon. Na sua Bíblia não tem o aí mesmo? Sério? Vê de novo aí, vou dar mais uma chance. Oxa, Wesley, tem que ser... Wesley, olha só. O logos aí, ele pode, você pode traduzir essa aqui, ele, palavra. Rodrigo? Tá, é junto a Deus. Aqui eu li também. Eu também tô lendo junto a Deus aqui. Eu não tô negando, Wesley.
Mas a tua Bíblia não tem. Tem, A Bíblia Wesley. que você... Então leia de novo. Leia de novo, porque você não falou a palavra O. Não, é porque você me cortou. Não, você não... Então lê de novo, vai lá. Lê aí de novo, vai lá. Em princípio era o verbo, e o verbo estava junto a Deus. Tá errado! Cadê o O aí, meu amado? Meu amigo, deixa eu explicar uma coisa pra você, Rodrigo. Você sabe o que significa interlinear? Você pode botar minha tradução? Você pode colocar minha tradução aí na tela? A tradução tá errada. Ué, eu posso? Vai lá. Aumentei tua tela aí. Aqui, ó. Eu já aumentei a tela aqui. Acho que é assim que aumenta, né? Ih, rapaz. Posso fazer besteira aqui, cara. Se eu sair daqui, já era. Junto a Deus, ó. Tá errado. Não sei se dá pra ver direito. Ó. Em princípio era o verbo, e o verbo estava junto a Deus, e Deus era o verbo. Oi? Aonde que você tá lendo? Deixa eu ver aí. Vira de novo. João capítulo 1, versículo 1. Ah, mas eu não tô vendo. Onde? Mostra pra mim com o dedo. Aqui joga um pouco mais pra cima, que os comentários tá atrapalhando. Isso. Agora aqui, para um pouco de tremer. Ó. Não, você vai ter que ler aí. Rapaz, sabe o que tá acontecendo? Você tá com a tela... Você teria que colocar na câmera traseira, que a Bíblia ela tá ao contrário. Rapaz, pra te falar a verdade, Wesley, eu vou ficar te devendo essa aí, porque eu sou fraco esse negócio de... Não, tudo bem, mas celular. Ó, deixa eu explicar. Celular pra mim é só ligar. Ó, tá? Deixa eu explicar. Não, eu tô lendo aqui o grego e a sua tradução. Aí você tá falando, essa tradução está errada. Tá faltando olha só, você tá definindo as traduções. Eu não tô definindo, amigo. Deixa eu explicar uma coisa para você. Uma Bíblia interlinear, ela é uma Bíblia que tem que ser traduzida palavra por palavra. Isso significa... Tô usando. Não, mas essa Bíblia tá errada. Porque a palavra a palavra tom aparece aí e eles não colocaram um artigo definido. É isso que eu tô falando. Essa Bíblia tem, ó. Em princípio era a palavra, e a palavra estava junto a o Deus. E Deus era a palavra. Tá do mesmo jeito que a sua. Tá vendo? Mas olha só, mas o que tá, Wesley? Jeová ele é chamado de o Deus. O Deus. E olha que interessante, Valdir Carvalho Luz, que era trinitário e presbiteriano, hein? Ele não era testemunho de Jeová, não, viu? Ó, olha como é que ele fala. Ó, olha aqui, ó. Em princípio, no começo existia a palavra, e a palavra estava junto ao Deus, na presença de Deus, com Deus, e Deus era a palavra era divina. Então a tradução pode ser, a palavra era divina, ou a palavra era Deus, não tem problema. Só que a grande questão é, olha que interessante. Só uma pergunta sem maldade, tá? Eu não sou formado em grego. Você é formado em grego? Não, não sou. Então nem eu nem você podemos definir, Wesley, qual tradução está certa e errada. Eu posso, não pode. O que eu tenho que... Não, a humildade, Wesley, tem que falar mais alto. Deixa eu explicar uma coisa pra você. Não, somente o que o senhor tem que fazer e eu tenho que fazer. Isso é posição de humildade. Não buscar pessoas que são formadas no grego, buscar formar pessoas no grego. Não, reconhecer é um sinal de humildade. Nada. Amigo, deixa eu falar. Atenção. Uma criança de 5 anos... Não, deixa eu falar. Presta atenção, Rodrigo. Uma criança de 5 anos que aprende um pouquinho de grego, vai ver o tom ali, vai saber que é o artigo definido. Pelo amor de Deus, Rodrigo. A sua Bíblia ocultou o artigo definido da frase. Mas há texto na Bíblia, Wesley, mas neste mesmo capítulo, a palavra Deus ali se referindo a Pai, não parece o artigo. E aí, vai mudar alguma coisa? Muda, porque quando tá falando de dois que a palavra teós aparece, um é o Deus e o outro é só Deus. Esse Deus o versículo 6 não aparece. Representa a natureza, a qualidade, e não representa o versículo a identidade. Ó, eu tenho o versículo 6 aqui. Não aparece para o versículo 6 não aparece para o Pai. Ó, eu tenho um dicionário aqui, ó. Esse dicionário é de um católico, tá? É da onde surgiu a doutrina da Trindade. Ele demorou 10 anos para fazer esse dicionário. John L. Mackenzie é um dos caras mais estudados dos Estados Unidos, um dos maiores eruditos. Já morreu, infelizmente, um cara que... E olha o que ele fala aqui, ó, sobre a palavra Deus, ó. Olha aqui, ó. Nas palavras de Jesus, na maioria do restante do Novo Testamento, o Deus de Israel, que seria Jeová, né? Ó, grego, ó. Roteós é o pai de Jesus Cristo. Por essa razão, o título Roteós, que designa o pai como uma realidade pessoal,
não é aplicado no Novo Testamento ao próprio Jesus. Jesus nunca foi chamado de Hotheos, só quando ele é chamado de o Deus unigênito. Jesus é o Filho de Deus, de Hotheos. Wesley. Peraí, calma aí. João capítulo 1, versículo 1 deveria ser rigorosamente traduzido. A palavra estava com o Deus, o Pai, e a palavra era um ser divino. Tá aqui, ó. Tá? Então o próprio católico diz que o certo é traduzir a palavra era um ser divino. Então, assim, na boa, Rodrigo. Não dá, Wesley, porque, Wesley, olha só, é um problema para que você tem que resolver, eu tenho que resolver, porque aqui nós dois somos estudantes do grego. Eu creio que você deve estar estudando o grego. Pergunta pro William, estudantes do grego. Já que você gosta do William, né? Pergunta pro William se não tem o artigo definido o lá. Não, eu sei. Não, beleza, olha só. Vamos dar exemplo que essa tradução aqui esteja errada. E tá. O problema beleza, é a questão do artigo. Eu não tenho problema, não é porque o William é protestante, eu vou perguntar a ele. O João Silva, que é Testemunho de Jeová, que você deve conhecer, ele estuda no mesmo colégio que eu estudo, só que ele está num grego mais avançado. Eu não tenho problema nenhum ser um protestante e pedir uma ajuda a ele, uma expressão de uma gramática grega, a forma de expressar o grego. Eu não vejo problema nenhum. Ele faz elogio das minhas pregações nas igrejas. Porque a gente tem um WhatsApp e mantemos uma comunhão entre irmão mesmo, uma pessoa fora da religião mesmo. Isso aí você pode perguntar a ele, quem é o Rodrigo Balbino, ele vai te falar bem de mim pra caramba. Eu estava na live uns tempos atrás agora. Por exemplo, se o artigo vai definir, é isso que você quer dizer, que o artigo vai definir que só o Pai é o Deus verdadeiro e o Filho não é. É isso? Não. O que eu quero dizer é o seguinte, que naquele texto ali, o artigo definido identifica o substantivo. O que é substantivo? Ali está identificando o Pai como o Deus. Jeová é o Deus. O Pai é o Deus. Ele é chamado de o Deus. A diferença dele para com Jesus é que Jesus ele não é o Deus, ele é um ser divino. Tá? Essa é a melhor tradução. Mas olha o problema. Quando não tem o artigo definido junto com uma frase antes que tem o artigo definido, ali representa... Ó, você falou, você é professor de grego? Não, eu não sou professor de grego. Só que eu não te perguntei para te diminuir, não. Nem diminuiu, eu sei. Interagir entre eu e você aqui. Ó, por exemplo, você tá... aqui. Eu também tenho. Aí, pega esse livro aí, ó. Não, tá no quarto, neném dormindo lá. Já que você tem esse livro, eu vou até falar a página para você abrir ele, que acaba com esse problema. Você confia nesse livro ou não? Você vai falar que o livro tá errado também. Não, eu não falei que nada tá errado. Você falou que a tradução aqui tá errada. Aqui, ó. Porque tá... Ó, então, você não pode 300 determinar, você é um estudante, Wesley. Mas não é a questão, meu amigo. Não ó, vou explicar de novo. A palavra tom aparece ali e eles tiraram o O. A interlinear não pode fazer isso. Então, mas aí eu tenho, beleza, vou entrar de acordo com o seu raciocínio, mas se a palavra, o artigo ali, que é o ro ali, é o acento para frente, fala um acento mais forte no grego, o ro, que é o o no nosso português. O ro ali, que é aplicado ao Pai ali, não está aplicado para Jesus, eu já vi Testemunho de Jeová dizer que o artigo define que só o Pai é o único, é o Deus verdadeiro, né? E que por o artigo estar ausente com a pessoa de Jesus, não se torna ele Deus da mesma igualdade que o Pai. Nesse texto, você pensa desse jeito não, também? Em nenhum lugar da Bíblia coloca Jesus como Jeová ou como a mesma igualdade. Não tem um texto na Bíblia que fala isso. Ó, olha aqui, sim, ó. Mas você crê nisso? O quê? Do Hotheos? É. Não, ali está simplesmente identificando Jeová como... A palavra Deus ali é um título para Jeová e a palavra Deus para Jesus é uma qualidade do verbo. Essa é a diferença. Então o diabo também é Deus da mesma coisa que o Pai. Porque 2 Coríntios capítulo... Pera aí, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, aqui na Bíblia grega, aqui, a palavra artigo aparece ali para Satanás. Sim, ele é o Deus deste mundo. Ele e não é o Deus de vai... todas as coisas, ele é o Deus... Então ele está acima de Jesus, porque se o artigo não aparece para Jesus, não aparece para o diabo. Nossa, Rodrigo do céu, pelo amor de Deus, cara. Não, eu raciocino a Testemunho de Jeová, isso aí, mas meu filho. Rodrigo, Wesley, Rodrigo, você não é a primeira pessoa que eu estou debatendo, Wesley. Rodrigo, peraí. Rodrigo, Satanás, ele é o Deus deste mundo. Ele é. Ele é. Não tem nada a ver com o artigo, tem a ver com o contexto, meu Deus do céu, Rodrigo. Com contexto. Ali agora o contexto... Beleza. Deixa eu ler aqui para você, ó. Eu vou ler aqui para você, tá?
Ó, página 342. Marca aí, pra você ver no seu livro depois. Ó, o artigo grego já foi introduzido, onde também foi apresentada uma flexão. Lembramos que, em geral, ó, presta atenção. O artigo torna definido. O que significa isso? Identifica um certo substantivo. Enquanto que a sua ausência enfatiza mais a qualidade ou natureza do mesmo. Olha só que interessante, ó. O uso do artigo em associação com teós ilustra muito bem esse detalhe. Ó, aqui, aí cita o texto de João, capítulo 1, versículo 1. Vou até virar a tela aqui para você ver, quer ver? Não, já tem que... Ó, vou virar a tela aqui para você ver, ó. Olha aqui, ó. Olha só. Pera aí que o fio tá puxando aqui, ó. Uhum. Olha aqui, ó. O uso do artigo em associação com teós ilustra muito bem, ó. Aí tem João 1 aqui, ó. A palavra estava com Deus, ó, com a pessoa de Deus. E a palavra era Deus, de natureza ou essência divina. Essa palavra essência aqui não existe na Bíblia, mas tudo bem. Natureza. Então ele tem natureza divina. Ok, toda testemunha de Jeová concorda com isso. Então, o certo desse texto seria, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era divina. Essa é a melhor tradução. Entendeu? Wesley, eu vou ter que finalizar, mas deixa eu falar com você que o texto de João capítulo 1, versículo 1, não vai apenas definir somente a essência e a natureza de Jesus. Isso aí é questão de interpretação teológica, eu concordo. Mas... quando o texto vai falar assim, que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O substantivo ali, se você, para quem estuda o grego, sei qual o seminário, a aula que você está no grego mais avançado, eu não sei, o substantivo ali está qualificando ali os dois sujeitos da oração. Sim, você vai negar isso, Wesley? O livro de grego negou isso, John L. Mackenzie negou isso. Beleza, são comentários. Beleza, comentários. Tem várias. O capítulo 1 de João tem várias advertências, interpretações de grandes teólogos. Lógico. Eu não sou menino. Esses teólogos são trinitários, Rodrigo. Deixa eu finalizar. Eu não sou menino. Você vai pegar teólogos que vai te favorecer. É óbvio isso aí. Mas eles são trinitários, cara. Você sabe a diferença? Eu tenho vários. Wesley, eu também tenho vários. Teólogo unitário que fala isso. Agora, eu pego... Olha, sabe qual é a diferença? Peraí. Eu tenho vários teólogos que vai afirmar aqui, principalmente a aula do meu professor do professor Elton Maia, que o substantivo aqui está qualificando os dois sujeitos, a pessoa do Pai e o Logos, que se refere à pessoa de Jesus Cristo. É isso. O Logos é Jesus, eu concordo. Então, aí esse Logos, o que João vai falar? É Deus. Era Deus, acabou. No sentido, então, são dois deuses. Perfeito. Não, aí é questão de sua interpretação. Então é dois. Wesley, ó. Tchau, meu querido. Valeu, meu irmão. Falou, obrigado pela foi bom debater com você, cara. Me segue lá que eu vou te seguir. Pensa melhor, Rodrigo. Eu sei que você tá com essa doutrina na tua mente, cara. Sabe? Eu sei do fundo do coração. Eu também, Wesley. Eu tenho a mesma compaixão que você tem, eu tenho também. Por quê? Eu tenho maturidade. Sabe qual que é a diferença? Eu sei. Eu tenho maturidade de debater com a pessoa que é da Testemunha de Jeová. Qual o João Silva eu debati? É um excelente estudante de grego, cara, Roberto. Você fala muito bem. Mas assim, eu tenho maturidade de saber as coisas, eu tenho maturidade de entender as coisas, que eu vou debater com uma pessoa que pensa diferente de mim. Eu vou ter a mesma misericórdia que você vai ter. Nós, cristãos, não conseguimos colocar Jesus como ser criado e um Deus menor. Não condiz com os gramática grega você e os contextos gregos. Eu creio que tanto o Pai... Nós cremos. Como trinitário, não aceita o que a Bíblia diz. Então, você tem que estudar a união composta. É só isso. Não diga que tem que estudar sobre a união composta. Aí você vai chegar ao entendimento que é ser trinitário. Isso tudo que você está falando é extra-bíblico. E na Bíblia, nenhum trinitário vai negar na Bíblia. Essa palavra não aparece na Bíblia. Não aparece mesmo. Não estou falando da palavra, eu estou falando de tudo. Não mas tem o conceito está nela. O conceito está nela. Tá, você não consegue provar para mim. Você não consegue provar nem o texto prova isso. Wesley, eu acho que eu provo, Wesley. Se eu não tivesse provando... A gente ficou aqui, se eu não tivesse tempo. A gente ficou aqui... Cadê 1 hora.
Rapaz, eu nem sei que... 1h30, você não conseguiu provar, meu amado. E nem você, pra mim. Não, porque você não acredita. Pra quem tá na live assistindo... Você também não acredita, meu Deus do céu. Você também não acredita nos meus argumentos. Se eu não tivesse argumentos, eu não estaria com você aqui 1 hora. Eu teria saído do debate. Beleza? Tá bom, então. Beleza. Fica na paz, meu querido. Tamo junto. Falou. Até mais. Tchau, Valeu. tchau. Eu vou te seguir lá, você me segue. Sigo sim. Se puder. Valeu. Lá, peraí, deixa eu clicar em você aqui pra seguir você. Peraí. Aí eu também. Falou. Tchau. Falou, meu irmão. Tamo junto. Olha, pessoal, vocês viram, né? Algumas coisas que ele falou aqui, que eu só vou recapitular. Ele falou que Jesus, a origem dele é na eternidade. Ele deixa... E quem falou que ele não falou isso, a live tá gravada, tá? A live tá gravada, beleza? Ele falou que, lendo o texto assim de uma forma geral, dá-se a entender que existem 2 deuses em João capítulo 1, versículo 1. Teve um rapaz, quando eu falei isso aí, ele não falou isso não. Tá gravado, amigo. Tá gravado. Eu vou pegar essa parte, vou cortar essa parte. Entendeu? Então assim, ó, sinceramente, pessoal, sinceramente, ele falou, eu não aceito, ele falou assim, ó, eu não aceito que Jesus, eu não aceito como cristão que Jesus foi criado. Cara, se ele não aceita, o problema é exclusivamente dele. Entendeu? Agora, a Bíblia diz claramente que Jesus foi criado. Claramente. Entendeu? Eu mostrei para ele. Ele não falou de Apocalipse 3,14. Ele não falou. Jesus falou, é o princípio da criação de Deus. Ele próprio se diz princípio da criação de Deus. Ele próprio, o apóstolo Paulo falou que ele é o primogênito de toda a criação. Miqueias fala que ele tem origem. Aí ele pega uma tradução que fala origem na eternidade. Gente, na boa, com todo o respeito e carinho que eu tenho por todos vocês, são trinitários que estão aqui na live. Meu amigo, você falar que Jesus teve origem na eternidade é a mesma coisa de eu falar que eu tomei uma água molhada seca. Entendeu? Gente, não tem como. Origem na eternidade, se a pessoa é eterna, ela não tem princípio, ela não tem origem. Não tem como alguém ter origem na eternidade. Sabe? Então você vê... Isso, Edson, eu sou um solteiro casado. Bem que solteiro casado tem um monte aí, né? Tem um monte que apronta com a mulher, né? Aí nem dá, mas... Sabe, esse que é a grande questão. Essa que é a grande questão. Sabe, pessoal, os termos trinitários, ele foi gerado na eternidade. Meu Deus do céu, gente. Se ele foi gerado, foi criado, veio a existir, ele não pode ser gerado na eternidade. Eternidade não tem princípio. Jeová, em Salmos 92, fala assim, ó. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Exato, o Emer. Quer subir o Emer? Gente, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Aí tudo bem. Pronto, provou. Jeová é eterno, ele não teve começo. Agora, Jesus, em todos os textos que a gente fala sobre criação, ele aparece como sendo criado. Sabe? Analisa. Sou testemunho de Jeová batizado. Entendeu? Isso, Juan. Ele é o primogênito de toda a criação. Isaías 9,6. De novo, Benilde, eu tô falando até agora. Eu falei, Apocalipse 3,14, Colossenses 1,15, Miqueias 5,2, Provérbios 8,22, vê aí. Tá bom? Vê aí. Pessoal, sabe um negócio interessante que eu sempre falo para vocês? Por exemplo, gerado na eternidade do Deus Pai. Tá, beleza. Tá vendo? O que a Trindade faz com as pessoas? Ela tira totalmente a lógica da pessoa. A pessoa fica zureta da cabeça. Não é possível, cara. Não é possível. Isaías capítulo 9, versículo 6, é outro texto que eles gostam de usar para provar, né, que Jesus é Deus. Mas fala assim, ó. Desculpa, Elias. Me perdoe, Elias. Não entendi, tá bom? É que é tanta gente comentando que eu não... porque
o menino nos nasceu, um filho nos foi dado e a autoridade está sobre seu ombro. O seu nome será chamado, ou ele será chamado de. Então, ó, tá no futuro. Ele seria chamado, tá? Aí começa, ó. Admirável conselheiro, poderoso Deus, ou Deus forte, Pai eterno e príncipe da paz. Então, esses títulos seriam dados a Jesus Cristo. Entendeu? Sabe? Mateus, você falou, o cara não acreditar na Trindade é até uma blasfêmia. Na boa. O problema é você provar a Trindade. Não existe Trindade na Bíblia. Não existe, tá? Sabe o que é interessante? Tudo que acontece no versículo 6 com Jesus, por quê? Vamos ler o 7. O aumento do seu domínio e de sua paz não terá fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecê-lo e firmá-lo com direito e com justiça, desde agora e até a eternidade. O zelo de Yahvé dos exércitos fará isso. Então, se você lê Isaías capítulo 9, versículo 7, você vê quem está por trás de Jesus se tornar um Deus forte, o príncipe da paz, o Pai eterno, Jeová. Ô Samuel, sabe o que é interessante, Samuel? Deixa eu explicar uma coisa para você. Samuelzinho. Ai, Samuel, dá até preguiça, Samuel. Samuel, fala um oi aí, Samuel. Você tá ainda aí? Samuelzinho, você falou que nós não acreditamos na Trindade porque a nossa Bíblia é diferente. Samuel, deixa eu explicar uma coisa para você. Todo momento que eu conversei com ele aqui na live, não sei se você chegou agora, e a todo momento que eu tô lendo a Bíblia aqui, eu não abri a tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová em nenhum momento. Ó, eu li Peshitta, eu li Tradução Brasileira, eu li... tem mais algumas aqui, Samuel. Ó, escolhe aí qual que você quer. Eu tenho mais de 30 Bíblias aqui, Samuel. Mais de 30 Bíblias. A maioria, grande maioria delas são trinitárias. A única Bíblia que não é trinitária, tirando a das Testemunhas de Jeová, é essa aqui, ó. É essa Bíblia aqui, ó. Que é a Bíblia israelita com estudos judaicos. Tá? Tirando essa Bíblia aqui, qualquer Bíblia que eu tenho aqui é viés trinitário. E tudo que eu mostrei para ele foi nessas Bíblias. Eu não preciso de tradução do Novo Mundo para provar o que eu quero. Sabe? E o mais engraçado é que os textos que ele usa para tentar provar a doutrina da Trindade nunca tem o Espírito Santo. É sempre Jesus e o Pai. O Espírito Santo é um coitado, né? Sabe? Eu fico na boa. Se a Trindade realmente existisse, não tenho, Kip. A Vulgata eu não tenho. A Vulgata, sabe que eu não gosto da Vulgata? Porque a Vulgata é uma tradução da Septuaginta, cara. Então eu não gosto dela. Ó, deixa eu te falar uma coisa pra você, ó. Ixi, até me perdi o que eu ia falar. Peraí, eu tô com a cabeça... Eu fico vendo os comentários aqui. É do Espírito Santo. Rapaz, se a Trindade realmente existisse, se ela existisse, eu teria dó do Espírito Santo. Eu ia orar pro Pai e falar, ô Pai, coitado do Espírito Santo. Pô, só tem trono para Deus e pro Cordeiro. O Espírito Santo não tem trono. João 17,3 fala assim, ó, que conheçam a ti, Pai, o único Deus verdadeiro e aquele que tu enviaste, Jesus, para ganhar a vida eterna. Não precisa conhecer o Espírito Santo para ganhar a vida eterna, no texto de João 17,3. Sabe? Todo o texto, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Todo o texto é revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. O Espírito Santo é um coitado, rapaz. Sabe? Só Jeová e Jesus adoram, menos o Espírito Santo. Então, exato, né? Jesus não é adorado, né? Mas olha que interessante. Aí que é a grande questão. O Espírito Santo, ele não tem trono, ele não fala, digo assim, diretamente. Você não tem uma conversa na Bíblia com resposta do Espírito Santo.
O Espírito Santo ele é usado para transmitir mensagens, mas você não tem uma conversa onde o Espírito Santo fala uma coisa, a pessoa fala outra, ele responde. Não tem. Não existe. Não tem. Uma conversa, não. Tem mensagem que foi transmitida pelo Espírito Santo. Isso tem. Entendeu?